Então, nessa aula, a gente vai falar sobre geometria analítica, é um novo módulo, é o módulo 21. E essas primeiras aulas, esse primeiro vídeo vai ser referente às primeiras aulas, as aulas dessa semana do dia 6, ok? Então, para começar, vamos relembrar um pouco sobre o que é a geometria analítica. Então, na geometria analítica, a gente vai estudar pontos, retas, curvas e gráficos. Então, a gente vai estudar elementos da geometria e como que a gente pode transpor isso para uma linguagem algébrica. Então, a gente vai trabalhar com álgebra e geometria, ok? Então, para começar, vamos relembrar de alguns conceitos. Então, primeiro, a gente precisa lembrar do plano cartesiano ou sistema cartesiano ortogonal. E como que ele é? Ele é formado por dois eixos perpendiculares entre si. Perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. O eixo X, ou o eixo horizontal, ele é aquele que está deitado e é chamado de eixo das abscissas. E a gente tem o eixo Y, que é o nosso eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, ok? Esses dois eixos, eles se encontram em um ponto, que a gente chama de ponto de origem ou origem, e ele tem como coordenada 0, 0. Então, é esse ponto aqui. Como que a gente representa um ponto nesse plano cartesiano? Então, por exemplo, um ponto P. Como que a gente pode representar um ponto P nesse plano cartesiano? Ele é representado dessa seguinte maneira: x de P, y de P, ou seja, um x e um y. E isso é chamado de par ordenado, ok? Cada ponto tem um único par ordenado. E esses números xp e yp são chamados de coordenadas de P. Então, a gente tem a coordenada x e a coordenada y. E o que ele representa? Então, por exemplo, a gente tem um P com as coordenadas 4 e 2. Então, isso quer dizer que no eixo x, a gente está localizado no 4, e no eixo y, a gente está localizado no 2. Então, aqui a gente tem o 4 e o 2. Então, esse ponto, ele está onde esses dois pontos vão se encontrar aqui, ó. Esses dois números se encontram nesse ponto P. Então, essas coordenadas, elas representam esse ponto aqui. Outro aspecto importante para se lembrar são os quadrantes. Então, os eixos do plano cartesiano, eles dividem esse plano em 4 quadrantes, que a gente vai representar ele, eu vou mostrar eles para vocês, e eles vão no sentido anti-horário, ok? Então, a gente tem nosso plano cartesiano, o nosso primeiro quadrante, ele fica aqui, né? Ele se localiza aqui. E o que ele quer dizer, estar nesse primeiro quadrante? São pontos que estão representados acima do eixo X e do lado aqui direito do eixo Y. Então, ou seja, as coordenadas dos pontos que vão estar aqui, eles têm o X e o Y maiores que 0, ou seja, positivos. O nosso segundo quadrante, ele está aqui e ele tem coordenadas x negativas e coordenadas no y positivas. Nosso terceiro quadrante, tanto as nossas coordenadas do eixo x e as coordenadas do eixo y são negativas. E por último, nosso quadrante 4, a gente tem coordenadas positivas para o x e coordenadas negativas para o y. Algumas observações. Pontos que eles estão em cima dos eixos, a gente fala que eles não estão em nenhum quadrante, ok? Eles não pertencem a nenhum quadrante. Se um ponto, ele está em cima, por exemplo, do eixo das abscissas, as coordenadas deles vão ser x, um número x, e 0. Então, se ele está aqui nesse eixo, o valor de y dele vai ser 0, ok? E a mesma coisa quando tem um ponto no eixo Y. Então, se, por exemplo, esse ponto aqui, se tivesse um ponto em cima do 3 aqui, qual que seriam as coordenadas? Seriam 0, 3. Okay? Então, quando tem um ponto aqui em cima desse eixo, as coordenadas são 0 e 1y. Outro aspecto importante de se lembrar são as bissetrizes. A gente tem a bissetriz ímpar e a bissetriz par. Okay? Então, o que quer dizer? A bissetriz dos quadrantes ímpares é a bissetriz que passa por os quadrantes 1 e 3. Então, essa reta laranja aqui que a gente tem representada. Note que os pontos que estão nela, por exemplo, esse primeiro ponto, 3 e 3. Esse ponto aqui, menos 2 e menos 2.
As coordenadas dos pontos que estão nessa bissetriz ímpar, elas são iguais, ok? Então, o y e o x de todos os pontos, eles são iguais. E a gente tem a bissetriz dos quadrantes pares, que estão no segundo e no quarto quadrante, que é representada aqui por essa reta verde. E vamos olhar como que são as coordenadas dos pontos que estão nessa bissetriz. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4, menos 4, 2 e menos 2. Aqui a gente tem 1, menos 1, 3 e menos 3. Então, percebam que, em módulo, os números das coordenadas elas são iguais. Então, aqui é 4 e 4. Só que eles são inversos, né? Então, um número é negativo e o outro é positivo. Então, o sinal das coordenadas, eles são sempre um positivo e um negativo e um positivo. Ok? Então, aqui eu tenho uma representação de como que a gente faz para encontrar esses pontos num plano cartesiano. Que nem no outro vídeo, eu sugiro vocês que antes de todos os exercícios, vocês pausem e tentem resolver antes, sozinhos, cada exercício. Ok? Só com a explicação dada anteriormente. Caso vocês não consigam, vocês podem assistir o vídeo, claro. E mesmo que vocês consigam, depois assistam o vídeo para só conferir se vocês entenderam certinho, se fizeram certinho, ok? Então, os exercícios que vão ser apresentados, eles estão todos na apostila, ok? E os exercícios que eu vou passar também para vocês depois são todos da apostila. Então, a gente tem esse primeiro exercício, né? Vamos construir um plano cartesiano e localizar os pontos A, B, C e D, dadas as coordenadas deles. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar nosso plano cartesiano. E aí, vamos achar agora os pontos. Então, o primeiro ponto tem as coordenadas menos 1 e menos 4. Então, ele tem a coordenada menos 1 e menos 4. Então, nosso ponto A está localizado aqui. Nosso ponto B, 3 e 1. 3 e 1, onde eles se encontram, é o nosso ponto B. Da mesma forma para o nosso ponto C, 2 e menos 2, a gente tem o nosso ponto C. Agora, perceba o nosso ponto D, uma das coordenadas dele é 0. Então, ele vai estar em cima de um dos eixos. Como a nossa coordenada Y é 0, o nosso ponto ele vai estar no eixo X, no nosso eixo das abscissas, na posição menos 3. Então, aqui está o nosso ponto D. Ok? Um próximo exercício. Então, dado esse ponto P, representado na figura da bissetriz dos quadrantes ímpares, calcule a distância do ponto P à origem do sistema. Então, ele quer que você descubra quanto que vale esse segmento aqui, da origem até o ponto P. Como que a gente vai calcular? Esse nosso ponto P, ele até deu as nossas coordenadas. Aqui, ó, a coordenada X é 7 e a do Y também é 7. Mas, para começar, vamos considerar essas coordenadas X e X. Como ele está na nossa bissetriz ímpar, a gente sabe que as coordenadas elas são iguais. A gente até tem aqui as coordenadas, mas vamos considerar elas X e X. Ok? Perceba também que a gente quer esse segmento vermelho, a gente quer quanto vale. Vamos chamar ele de X, ok? Percebam que aqui, da origem até aqui, até o nosso ponto P, a gente tem um triângulo retângulo. Percebam também que a gente tem o quanto vale esse segmento aqui desse triângulo e esse segmento aqui. A gente tem que esse vale 7 e esse também vale 7. Percebam então que a gente tem um triângulo retângulo, que a gente tem um valor de 2 lados, que a gente quer saber o valor de um dos outros lados. Então, a gente pode usar o nosso teorema de Pitágoras, ok? E aplicando o teorema de Pitágoras, a gente chega que a distância de P até a origem é de x raiz de 2. Lembrando que x é 7, então a gente tem que essa distância de P à origem, esse x aqui, é 7 raiz de 2, ok? E como que a gente faz para achar, calcular a distância de dois pontos quaisquer? Então, para começar, a gente vai ver um exemplo. O exemplo é o seguinte, a gente tem em um ponto B uma embarcação e tem um helicóptero de resgate que vai resgatar essas pessoas que estão nessa embarcação num ponto A. E a gente quer saber, a gente tem uma pergunta e a gente quer saber qual que é a distância do helicóptero para a embarcação. Então, a gente desenha aqui, a gente tem esse gráfico, né?
A gente tem esse plano cartesiano, onde a gente tem o nosso ponto B e o nosso ponto A. Percebam que a gente tem aqui as coordenadas, a gente consegue achar elas facilmente. Okay? Então, como que a gente vai começar descobrindo quanto que vale esse segmento aqui verde? Então, vamos pegar algumas informações que são dadas para a gente. Então, primeiro, vamos considerar esse ponto C. Ok? Por quê? Porque a gente vai usar a mesma ideia do exercício anterior, a gente vai usar um triângulo retângulo, a ideia de Pitágoras, para resolver esse exercício. Então, pegamos esse ponto C aqui, a gente vê que ele é um ponto bom, porque a gente vai ter um triângulo retângulo, e a gente vamos primeiro achar as coordenadas dele. Então, a gente tem o ponto C, vamos descobrir as coordenadas dele. Então, ele está olhando, né, para a coordenada do X, ele está olhando para o 12. Então, a primeira coordenada dele é aqui, ó, de 12 até 0, que é o valor desse segmento AC, a gente tem 12, ok? E qual que é a posição dele em relação à coordenada Y? Aqui, esse ponto, ele está na coordenada 8, ok? Então, nosso ponto C tem coordenadas 12 e 8. Qual que é a nossa distância do ponto A ao ponto C? A gente consegue descobrir do ponto A ao ponto C? Conseguimos, ó. Essa distância aqui, ela é a mesma dessa distância daqui até aqui. Então, de 0 até 12, a gente tem 12 quilômetros, né? Que a gente vai considerar quilômetros como nossa unidade de medida. Então, aqui, 12. E quanto que vale a distância de B até C? Então, a gente tem aqui 13, 8. A gente então sabe essa distância aqui? Sabemos, né? Se aqui vale 13 e aqui vale 8, a gente tem que essa distância, 13 menos 8, que é 5. Então, 5 quilômetros. A distância de A até B, a gente sabe. A gente não sabe quanto é essa distância ainda, em valor numérico, mas a gente vai chamar essa distância de D, ok? Para facilitar nas contas depois. Então, da mesma forma do exercício anterior, a gente vai considerar A, B e C, o nosso triângulo retângulo, e vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ok? Então, no teorema de Pitágoras, a nossa abscissa aqui é AB, então, distância de AB ao quadrado vai ser a soma dos catetos, cada um ao quadrado. Então, a gente tem o primeiro cateto AC, ou 12, né, que a gente descobriu aqui, 12 ao quadrado, mais o nosso cateto de B a C ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, fazendo esse teorema de Pitágoras, a gente chega em 13 ou menos 13. Como a gente está falando de distância, não existe distância negativa. Então, a nossa distância, a gente vai considerar o 13, que então quer dizer que o nosso helicóptero está a 13 km de distância da nossa embarcação. E como que a gente então vai pegar esse exercício e transformar, generalizar para qualquer ponto, para quaisquer pontos? Então, a gente vai descobrir a distância de dois pontos A e B quaisquer, com coordenadas quaisquer, então x de A, y de A e x de B, y de B, e a gente vai descobrir qual que é essa distância entre eles, quanto vale esse segmento aqui vermelho. Então, a gente vai precisar desse ponto C aqui, para fazer o nosso triângulo retângulo A, B e C. Okay? Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, a distância de A a B, que a gente representa dessa forma assim, ao quadrado, vai ser AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Okay? A gente sabe que AC, quanto que mede, quanto que vale a AC? A gente sabe que x de C é o mesmo que x de B, ok? E a gente tem que essa distância aqui é quanto? É o x de C, ou x de B, menos o x de A, ok? Que aí sobra esse pedaço aqui. E a gente sabe também que de B a C é a mesma coisa que y de B menos y de A, ok? Porque o y de C é a mesma coisa que o y de A, ok? A gente vai usar no teorema de Pitágoras ao quadrado, então a gente faria esses módulos ao quadrado. Quando a gente leva um número ao quadrado, a gente vai obter um número sempre positivo. Então, a gente não precisa desses módulos. A gente pode colocar eles entre parênteses. E a gente vai chegar que a distância de AB ao quadrado é x de B menos x de A ao quadrado, y de B menos y de A ao quadrado. Passando esse ao quadrado aqui para o outro lado, né? A gente tem que a distância de A até B
é a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado. Então, essa é a nossa formulinha da distância entre dois pontos quaisquer de um plano cartesiano, ok? Então, vamos ver um exercício. Então, dado um ponto C, né, com coordenadas 2, 3, determine a distância desse ponto à origem. Então, tentem fazer aí, né, deem pausa no vídeo, tentem resolver esse exercício, e aí quando vocês resolverem, continuem assistindo o vídeo, ok? Como que a gente vai resolver, então? Primeiro, vamos colocar em gráfico para a gente ver. Então, a gente tem nossa origem, né, que é aqui onde os nossos eixos se encontram, com coordenada 0, 0, e a gente tem nosso ponto C, que está aqui, na coordenada 2, 3, ok? Então, a gente quer essa distância aqui. Como que a gente vai calcular a distância de C à origem? Utilizando a nossa fórmula lá, a gente tem que a distância de C à origem, x de C menos o x da origem, que é 0, ao quadrado, mais o y de C menos o y da origem, que é 0 também. Okay? E aí a gente tem, trocando, né, x de C, quanto que é? 2, e o nosso y de C, 3. Resolvendo, a gente chega em raiz de 13. Então, a distância do ponto C à origem é raiz de 13. Como que a gente calcula a distância do ponto C ao eixo das ordenadas? Então, ele quer a distância de C até o eixo das ordenadas, que é esse eixo Y. Então, qual que é a distância? A distância é a mesma coisa que a gente calcular a distância de C a um ponto B, que está localizado aqui, nas coordenadas 0 e 3. Então, resolvendo da mesma forma, a gente vai achar a distância de C e B, ou distância de B e C, né, sempre na mesma. A gente utilizando a nossa fórmula e substituindo, a gente chega, né, que a nossa distância de C a B, a gente tem aqui 0 menos 2, então a gente tem menos 2 ao quadrado, 3 menos 3, 0 ao quadrado. Ó, notem aqui, ó, menos 2 ao quadrado, lembre-se que quando você tem um elevado ao quadrado, a gente tem um número positivo, tá? Então, menos 2 vezes menos 2, a gente tem 4. Okay? E 0 ao quadrado é 0, então a gente tem que a distância de B até C, ou de C até B, é raiz de 4, que é igual a 2. Ok? Então, a distância do ponto C ao eixo das ordenadas é 2. Então, quanto que vale essa distância aqui, ó? 2, ok? E o próximo, qual que é a distância do ponto C ao eixo das abscissas? Então, quanto vale essa distância aqui? Então, para achar essa distância, a gente vai precisar desse ponto aqui, que é o ponto A, que tem coordenadas 2, 0, ok? E como que a gente vai calcular? Da mesma maneira, utilizando a nossa fórmula, qual que é a distância de C a A gente tem que é raiz de 9 ou 3. Então, a distância do ponto C ao eixo das abscissas é 3. Ok? Mais um exercício 14. Em cada caso, registre se o triângulo de vértices A, B e C, se ele é equilátero, escaleno ou isósceles. Como que a gente vai descobrir se esses triângulos eles são equiláteros ou que eles têm todos os lados iguais, se eles são escalenos, que têm as medidas de todos os lados diferentes, ou se eles são isósceles, que têm a medida de dois lados iguais e um outro diferente. Como que a gente faz? Então, a gente tem os nossos vértices, os nossos pontos que vão ser nessas coordenadas, ponto A, B e C. Vamos descobrir quanto vale o lado de cada triângulo. Então, para descobrir o lado de cada triângulo, dados que a gente tem o vértice A, B e C, a gente tenta achar a distância de A até B, de B até C e de C até A e ver quanto valem essas medidas. Se as medidas baterem, se elas não baterem, a gente vai descobrir se é um triângulo equilátero, escaleno ou isósceles. Então, primeiro vamos ver a distância de A até B. Resolvendo daquela mesma fórmula, usando a mesma fórmula, a gente chega aqui, a distância de A até B é raiz de 10. A distância dos vértices A até o C, a gente tem que é raiz de 10 também, coincidiu. E que a distância de B até C é raiz de 8, ok? Então, veja que a gente tem a distância de A até B, raiz de 10, e a distância de A até C, raiz de 10. Então, a gente tem essas duas distâncias iguais. Então, a gente tem dois lados iguais nesse triângulo.
Se a gente tem dois lados iguais num triângulo, esse triângulo, ele é isósceles, ok? Eu só vou fazer o A, o B e o C, eu acho, estão na lista de exercícios para vocês descobrirem quais são os tipos de triângulo. Então, só para relembrar como que a gente descobre se é um triângulo equilátero, escaleno ou isósceles. A gente acha a distância do vértice A até o B, a distância do vértice A até o C e a distância do vértice B até o C. Porque essas distâncias, eles representam a medida dos lados desse triângulo. E aí você vai ver se as medidas desses lados são iguais, se elas são diferentes entre si e comparar para você chegar nessa classificação dos triângulos. Coordenadas de um ponto médio de um segmento. Então, como que a gente... Então, só para lembrar, o nosso ponto médio, a gente tem o seguinte, né? Então, a gente tem dois extremos, um ponto A e um ponto B, e um ponto médio, M. O que é esse ponto médio? Um ponto médio é aquele que está equidistante de A, da mesma forma que ele está equidistante a B. Ok? Então, o que significa? Que essa medida aqui, A até M, é a mesma que de M até B, ok? Então, ele está exatamente no meio entre esse segmento de A até B. Como que a gente acha as coordenadas desse ponto? Então, a gente acha da seguinte maneira, simplificando, né? A gente tem que a coordenada x desse ponto M, a gente pode achar fazendo o x de A mais o x de B dividido por 2. Então, a gente acha aqui o x de M, somando o x de B e x de A e dividindo por 2. A mesma forma, a gente acha o y de M. O y de M é o quê? O y de A mais o y de B dividido por 2, e a gente acha aqui. E como que a gente vai representar, então, esse ponto médio? Esse ponto médio desse segmento A e B, ele é dado como? Ele é representado por M, né, um ponto M, e as suas coordenadas x é essa daqui, e a coordenada y é essa daqui. Ok? Então, um exemplo. Seja um ponto M, 3, 3, o ponto médio do segmento A e B. Então, a gente tem A e B e a gente tem um ponto médio. E ele deu as coordenadas desse ponto médio. Calcule as coordenadas do ponto A, sabendo que B, e ele dá as coordenadas de B, 4 e 0. Então, a gente tem, né, o ponto A, o ponto B e o ponto M, que é o ponto médio. Ele deu as coordenadas do ponto médio, ele deu as coordenadas do ponto B, e ele quer saber agora as coordenadas do ponto A. Como que a gente vai fazer? Então, novamente, deem pausa e tentem resolver. Caso vocês não consigam, continue assistindo, ou para conferir as respostas também assistam, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o x de m. Vamos analisar o x de m. O x de m a gente lembra que é x de A mais x de B dividido por 2, ok? Então, a gente pode substituir. A gente tem o x de m, a gente quer saber o x de A e a gente tem o x de B. Então, trocando aqui, ó, x de m por 3, o x de A a gente quer saber, x de B a gente tem que é 4, ok? Dividido por 2. Então, a gente chega que o x de A é 2. Então, a coordenada do eixo x do ponto A, a gente tem que é 2. Então, vamos descobrir agora o y de A. Qual que é a coordenada do ponto y do ponto A. Então, a gente tem que ym é ya mais yb sobre 2. Substituindo também, a gente tem que ym aqui é 3 e que o yb é 0. Substituindo, a gente chega que ya é igual a 6. Então, as coordenadas do ponto A são 2 e 6. Notem como que a gente representa as coordenadas de um ponto. A gente nomeia o ponto, né? Fala qual que é o nome do ponto. Então, esse ponto é o A. E entre parênteses, a gente coloca as coordenadas do X e depois do Y. Okay? E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, preferencialmente no horário que seriam as nossas aulas. E eu vou mandar para vocês também uma lista de exercícios para vocês irem treinando esses conceitos, ok?